Empregos. A gente fala sobre economia. No mês de fevereiro, o Brasil gerou pouco mais de 241 mil vagas de emprego. O número é 31,6% menor do que o mesmo mês do ano passado, em 2022. De acordo com os dados apresentados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi o pior resultado para meses de fevereiro desde 2020. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, indicando que esse é o grande problema da economia atualmente. Para falar sobre o tema, a gente conversa com Gabriel Meira, especialista do Valor Investimentos. Gabriel, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, obrigado pelo convite. Gabriel, faz sentido essa explicação do ministro, atribuindo à taxa básica de juros, à alta da Selic, esse ritmo lento na geração de empregos? Sim e não. Não dá para culpar somente a Selic hoje como resultado de uma taxa de geração de empregos abaixo do esperado. A verdade é que o mercado esperava uma geração ainda menor, em torno de 160, 170 mil vagas de emprego. A gente veio com um número bem maior, em torno de 240, 241 mil. Mas a taxa de juros está alta e não é à toa. Você tem hoje uma dificuldade na retração da inflação ao redor do mundo, de forma geral. Você vê Estados Unidos subindo a taxa de inflação para algo em torno de 5%, a inflação nos Estados Unidos ainda batendo 6%, com dificuldade de diminuir. Inflação na zona do euro, de forma geral, batendo ali 8%, 9%. Então, faz total sentido a gente ainda ter uma taxa de juros elevada. Houve muitas críticas em relação ao comunicado do Copom, do Banco Central, de forma geral, sobre a não diminuição da taxa, mas quando você olha para as expectativas de inflação no Brasil, elas ainda são elevadas. Então, o Banco Central tem mantido a taxa de juros elevada por conta disso. Vale lembrar que a economia ela é cíclica, então a gente tem uma taxa de juros elevada que demora a dar resultado na economia. O resultado está vindo agora com a diminuição, entre aspas, da geração de emprego. Não é positivo para a população, mas, de novo, a economia ela é cíclica. Então, essa diminuição tem vindo aos poucos exatamente para diminuir um pouco da geração de inflação no país e, consequentemente, lá na frente, a gente, quem saiba, consiga diminuir essa taxa de juros ainda mais. E o que mais o governo poderia fazer, Gabriel, para tentar acelerar esse ritmo da geração de empregos? A geração de empregos, ela passa, a gente teve uma alta muito grande, principalmente no setor de serviços, logo depois da pandemia. Você imagina que serviço é um bar, um restaurante, e por aí vai, né? N setores. A geração de setor de serviços, ela veio mais elevada em 2021, 2022, agora ela vem se retraindo porque, de novo, você tem uma taxa de juros elevada, isso drena dinheiro da economia. Então, você imagina que o dono daquele restaurante ele não tem mais tanto poder de compra, tanto dinheiro na mão para expandir o seu restaurante, por exemplo. Se ele não tem dinheiro para expandir, ele não consegue contratar mais. E isso a gente vê o resultado direto no dado do CAGED sendo menor do que 2022. Então, o governo ele passa por um processo que ele já tem feito agora de mandar um novo arcabouço fiscal, foi feito hoje pelo Haddad, pela equipe econômica, de novo, diminuir gastos para a gente ter uma previsibilidade do endividamento público, tendo essa previsibilidade com o novo arcabouço fiscal sendo passado, tendo confiança de que o governo não vai aumentar ainda mais os seus gastos, a gente vai ter aí sim uma perspectiva de diminuição da taxa Selic. Mas, de novo, mesmo a Selic diminuindo para um dígito, isso demora a aparecer na economia de forma geral. A gente vai colher resultados aí final do ano para início de 2024. E a nossa situação é semelhante ou é diferente de outros países, Gabriel? Em parte semelhante. O risco inflacionário, a pressão inflacionária de forma geral, ela é alta no globo como um todo, não somos só nós, a gente veio de uma pandemia, vem de um cenário de guerra, vem de um cenário de conflitos, né, não diretamente armados, mas com China, Rússia, Estados Unidos e por aí vai. Então, isso tudo aumenta as incertezas, aumenta as expectativas e, consequentemente, a inflação também aumenta. Inflação aumentando, a gente é obrigado a aumentar as taxas de juros, como vem fazendo Estados Unidos e a zona do euro de forma geral. E aí sobra para a gente que somos emergentes, o Brasil representa hoje 3% do mundo, não tem como fugir disso, a gente também precisa aumentar a taxa de juros.
Então, esse aumento vem no resto, né, do que o mundo vem fazendo, a gente não vai ter como fugir. Resta saber se vamos fazer o dever de casa, que é diminuir gastos e conseguir começar, né, voltar a fazer tudo que foi feito durante os últimos anos, diminuição do tamanho do Estado, para a gente ter, de novo, uma previsibilidade de receitas e despesas que permita a diminuição da taxa de juros. Então faz total sentido, sim, no momento a gente tem uma taxa de juros mais elevada, porque somos emergentes, a gente tem um risco maior do que países desenvolvidos como os Estados Unidos, então a gente precisa pagar um prêmio de risco maior do que esses países. Agora, Gabriel, trazendo um pouquinho a conversa para a política, né? O presidente Lula, primeiro nesse começo de gestão, né? Inicialmente o governo tem feito ainda muitas críticas ao governo anterior, né? A gestão de Jair Bolsonaro, dizendo que recebeu uma herança ruim, não só na economia, né? Em várias áreas, em meio ambiente, em cultura, em saúde, enfim. Tem feito muitas críticas à gestão anterior e dizendo que recebeu algo negativo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na economia e no mercado de trabalho também, mas não só na economia, em outros indicadores também. Qual foi a herança? O que é que o governo Lula recebeu de Jair Bolsonaro e pode fazer essa crítica, olhando para trás, dizendo que recebeu uma herança negativa do governo Bolsonaro, Gabriel? Isso é uma questão complicada, porque são duas aulas ideológicas completamente diferentes, né? A gente teve ali o Bolsonaro de direita, o Lula de esquerda, então você tem aí, lógico, um vai bater no outro para tentar encontrar um meio do caminho. Em relação à economia, de forma geral, e mercado de trabalho, o que a gente está colhendo nada mais é do que decisões tomadas lá atrás, quando a realidade era totalmente diferente. Então, o Brasil começou a subir taxa de juros muito antes dos outros países, pode ter sido, de acordo com alguns especialistas, com pessoas que a gente conversa, até um erro da gente ter subido tanto e em tão pouco tempo e muito antes do resto do mundo. Estamos colhendo os frutos agora de uma inflação um pouco mais controlada. Mas a gente não pode dar mole, digamos assim, com isso. Não dá para você achar que a inflação está um pouco controlada, você pode expandir gasto. E uma das alas ideológicas do governo Lula é a manutenção dos programas sociais. Manutenção dos programas sociais não é algo ruim. O problema é quando você tem um Estado que gasta 100% do que arrecada, como você vai colocar ainda mais gastos nisso? Tem que pensar no orçamento doméstico. Se você tem uma despesa que se sobrepõe à sua receita, você precisa buscar o crédito, você precisa arrecadar dinheiro com alguém, com alguma instituição. Com o governo não é diferente. A diferença é que quanto mais endividado um governo, isso recai ainda mais para a população, com aumento de inflação, dentre outros fatores. Então, existem algumas heranças, não posso dizer malditas, mas que vieram do governo Bolsonaro, porque eram situações completamente diferentes. A gente veio de um pós-pandemia com juros a 3%, para em 10 meses ter um juros de 2 dígitos. Não há país que consiga aguentar uma elevação na taxa de juros tão elevada, mas foi a necessidade do momento. E agora, de novo, a gente vem colhendo isso no mercado de trabalho, com menor geração de emprego e tudo mais. Vale lembrar, e eu acho que é uma comparação válida, Estados Unidos também tem feito isso, também tem subido a taxa de juros, não de forma abrupta, porque recai para o resto do mundo, mas subiu para 5% agora, esperando que contenha um pouco mais dessa inflação, e uma das formas de contenção da inflação é você diminuir o aquecimento do mercado de trabalho. Só que nos Estados Unidos você tem uma economia em pleno emprego, no Brasil não. Então, existe um grande abismo entre duas economias, a gente não pode se balizar tanto pelo que eles fazem lá, mas, novamente, é um caminho longo que vai demorar alguns meses. O que a gente faz hoje na economia vai demorar 6, 8, 10, um ano, até a gente conseguir colher efetivamente os resultados. Muito bem, Gabriel Meira, especialista do Valor Investimentos. Obrigado pela presença aqui com a gente, uma boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor, muito obrigado.